Muito boa noite a todos, irmãos, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para oferecermos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu te convido a dedicar esse tempo agora ao Senhor Jesus, no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Obrigado por você se reunir aí, por você dar uma pausa nas suas atividades, para nós estarmos cultuando ao Senhor todos juntos nesta hora. Nós aqui na igreja e você aí na sua casa, no seu lar. Eu peço que você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus para o nosso culto dessa noite. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela semana que o Senhor tem nos dado, e por poder nos reunir neste momento, nesta noite, no dia do Senhor, para prestarmos culto ao Senhor. Pai, é um mandamento, uma ordem do Senhor, que o teu povo, no dia determinado pelo Senhor, estivesse no lugar determinado também pelo Senhor, para prestarem culto ao Senhor. E nós estamos aqui reunidos com nossos irmãos, cada um no seu lar, na sua casa, na sua sala, e juntos nós queremos, em nome de Jesus, dedicar e consagrar esse tempo ao Senhor. Nós iremos te adorar agora, nós iremos oferecer nossos cânticos, mas muito mais do que os nossos cânticos, nós estaremos oferecendo a nossa própria vida e o nosso coração no teu altar. Pedimos ao Deus que o Senhor, do trono de graça do Senhor, do alto dos céus, receba o nosso culto e receba a nossa vida. Fale conosco, fale em cada coração que está nos assistindo nesta noite, através desses cânticos, e fale conosco também através da tua santa e bendita palavra, Pai. É a nossa oração, te agradecendo, te louvando pelas nossas vidas e por essa oportunidade que nós temos de cultuarmos o Senhor. Não podemos nos reunir fisicamente, pessoalmente, mas podemos unir agora a nossa fé e nos assistindo com nossos irmãos, Pai. Juntos nós oferecemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto, e fazemos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Mais um domingo nós estamos aqui para adorar, para exaltar o nome do nosso Deus soberano, fiel, justo, digno, e que não há outro igual ao nosso Deus. Soberano
conosco. Aleluia. Se o mar não se abrir, nós iremos andar sobre as águas. Aleluia. Glórias a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na tua mão, me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na tua mão, me
Meus irmãos, eu convido a todos vocês a abrirem a Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo de número 17. Nós vamos compartilhar uma palavra com você nessa noite. Uma palavra de Deus para o seu coração, baseado nesse texto do capítulo 17 de São João, onde nós encontramos aqui a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu não vou ler todo o texto neste momento. Você pode ter a sua Bíblia aí ou depois consultar a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou estar pontuando alguns versículos aqui nesse capítulo que trata da oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. E eu coloquei como tema descansando na oração de Jesus. Descansando na oração de Jesus. Irmãos, esse texto ele faz parte das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Quando você volta lá no capítulo 13, a partir do versículo 31 e até esse capítulo 17, versículo 26, nós temos aqui as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Portanto, são palavras de despedida, são palavras que produzem uma tristeza no coração dos discípulos, porque na verdade Jesus está se despedindo deles e deixando claro para eles que Jesus vai morrer, Jesus vai voltar ao céu e vai deixá-los aqui nesse mundo. Por isso que quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 14, vindo lá desde o capítulo 13, no capítulo 14, versículo 1, nós encontramos aquelas palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou, numa versão mais atualizada, Jesus estava dizendo: não fiquem tristes, nem desanimados, confiem em Deus, confiem também em mim. Porque os discípulos estão entristecidos, estão abatidos, porque Jesus está se despedindo deles e dizendo que vai voltar ao céu, vai embora. É nesses capítulos, especialmente no capítulo 14 e 16, que nós vamos encontrar a promessa do Espírito Santo, a promessa do Consolador. Porque se os discípulos estão tristes, estão abatidos, estão se sentindo abandonados, Jesus diz para eles: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos, o Espírito da verdade vai habitar em vocês, vai estar com vocês para sempre. E aí nós chegamos no capítulo 17 e nós encontramos aqui uma oração, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Quem não gosta de uma oração? Quem não precisa de uma oração? Quem não fica feliz quando alguém chega para você e fala assim: olha, eu estou orando por você, eu não me esqueço de orar por você. Eu me sinto feliz, eu fico muito feliz, muito alegre quando encontro algum irmão, alguma irmã, e a pessoa diz assim: pastor, eu estou orando por você, eu oro por você. Quem não gosta de uma oração? Quem não precisa de uma oração? Então, nesse momento aqui, no capítulo 17, nós temos exatamente isso, o registro de uma oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos. Jesus, ele foi de muita oração. Jesus orou como ninguém orou. Mas esta é a única passagem na Bíblia que nós temos o registro de uma oração completa de Jesus. Uma oração longa de Jesus, todo o capítulo 17 pelos seus discípulos. E me chamou a atenção esse texto. Eu quero trazer algumas coisas desse texto para você que está me assistindo nesta noite, porque é muito importante a gente saber isso, que Jesus não apenas orou por nós, mas que Ele continua orando por nós. A oração é algo que Jesus continua a fazer por nós. Onde Ele está hoje, à destra de Deus, ao lado direito de Deus exaltado, Ele está orando por nós, Ele está intercedendo por nós, conforme diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 7, versículo 25, que diz que Jesus é o nosso intercessor, é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, meus irmãos, destacar aqui dois motivos de oração que Jesus coloca nessa oração em nosso favor. Nós poderíamos destacar aqui uns 3 ou 4, mas eu quero apenas destacar dois motivos de oração. Primeiro, Jesus orou pela nossa preservação. Nós somos protegidos por Deus, nós somos protegidos por Jesus.
Porque nós somos propriedade de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos o presente que Deus o Pai deu ao seu Filho Jesus Cristo. Então nós pertencemos a Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras e alguns versículos nessa oração de Jesus que mostra como nós pertencemos a Jesus. No versículo 2, Jesus disse assim, orando ao Pai: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus está dizendo: Pai, o Senhor me deu os meus discípulos, eram teus, e o Senhor me deu. No versículo de número 6, ele repete essa expressão: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. No versículo 9, ele torna a repetir essa expressão: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha novamente a repetição do versículo 11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Novamente, no versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. E novamente no versículo de número 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Em 6 versículos, 7 vezes, Jesus repete essa expressão: aqueles que tu me deste, aqueles que tu me deste. Então nós somos propriedade de Jesus, nós pertencemos a Jesus, nós temos um dono. Você não está abandonado nesse mundo, você não está abandonado à própria sorte nesse mundo, você pertence a Jesus. Você era de Deus, que Deus deu a Jesus, por amor a Jesus, Deus nos deu a Jesus. Por isso que Jesus, nessa oração, em 6 versículos por 7 vezes, ele repete a expressão: aqueles que tu me deste. Exteriormente, nós não somos muito diferentes das demais pessoas. Exteriormente, talvez, nós não chamemos a atenção da sociedade, mas dentro de nós, interiormente, nós temos uma marca, nós temos uma característica que nos distingue como propriedade de Jesus. E até o diabo sabe disso. Quando nós lemos lá no primeiro capítulo de Jó, que Satanás comparece perante o trono de Deus, e Deus disse assim: de onde você vem? E Satanás disse: eu venho de passear e rodear pela terra, rodear a terra e passear por ela. E Deus disse assim: você observou meu servo Jó? Você reparou ele, você notou ele, você percebeu ele no meio de tantas pessoas, você notou que ele é diferente, que ele tem uma marca, que talvez exteriormente a aparência dele seja como de qualquer outro homem, mas que interiormente ele é diferente, ele me pertence. Naquela época, na época de Jó, os reis costumavam descer do trono, vestir uma roupa comum, se disfarçar e se infiltrar no meio do povo, e andar no meio do povo, ouvindo o que o povo dizia, que o povo comentava sobre o reino, sobre a pessoa do rei. E Satanás, ele faz algo parecido. Ele anda passeando pela terra, observando as pessoas, ouvindo as pessoas, reparando as pessoas. E Deus diz para ele: você notou que tem um homem diferente na terra, chamado Jó, é meu servo, é temente a mim. Então, meus queridos, nós somos propriedade de Deus, e Deus nos deu para Jesus. Por isso que Jesus nessa oração disse: eles são meus. E nessa oração, o primeiro motivo que eu quero chamar a sua atenção, Jesus orou pela nossa preservação. Jesus orou por nós e não pelo mundo. Olha o versículo 9, o que Jesus disse nessa oração: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus orou por nós. Jesus não orou para o mundo não conhece a Deus. O mundo sem Cristo é um mundo sem Deus.
O mundo sem Cristo levanta altares a um Deus desconhecido. O mundo sem Cristo anda à procura de Deus. Mas nós não. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos propriedade de Deus, de Jesus. E Jesus orou por nós. Ele não orou pelas pessoas lá fora. Ele não orou pelos ímpios, Ele orou por nós. E por que Ele orou? Por qual motivo Ele orou? Jesus orou pela nossa segurança, pela nossa proteção. Olha o que diz no versículo 11, na oração do Senhor: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Notem o que Jesus repete aqui no versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. E observe o versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orou pela nossa proteção. Jesus orou pela nossa segurança. Jesus orou para que Deus nos guardasse, para que Deus nos protegesse. Jesus orou e pediu ao Pai que colocasse os seus anjos à nossa volta para nos cercar. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter receio, você não precisa ficar atemorizado, atemorizada, receoso, receosa, porque nesta oração, uma das coisas que o Senhor Jesus pediu foi isso: que Deus nos guardasse do mal, que Deus nos protegesse, não que Ele nos tirasse do mundo, mas que Ele nos guardasse e nos protegesse do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus orou também pelos discípulos de todos os tempos. Nessa oração, Ele não apenas pediu a proteção e a segurança daqueles homens que estavam ali, daqueles discípulos que estavam ali ao lado dele, ouvindo essa oração, participando, recebendo essa oração, mas orou também por mim, orou por você. Observe o versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. É aqui que eu me incluo, é aqui que você se inclui, é aqui que você entra nessa oração. Jesus orou e disse: Pai, eu não peço apenas por esses homens que estão, essas mulheres que estão aqui à minha volta, os meus discípulos, mas eu oro também já por todos aqueles que virão a crer em mim pela sua palavra. Jesus orou por mim, Jesus orou por você, pedindo a nossa preservação, nossa proteção, nossa segurança. Você está debaixo dessa proteção, você está debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo dessa proteção, dessa segurança. Enquanto você se manter fiel ao Senhor, enquanto você se manter obediente à palavra do Senhor, comprometida com Deus, você tem a certeza dessa segurança e dessa proteção, porque foi assunto da oração do Senhor Jesus, neste capítulo 17 do Evangelho de João. Uma segunda razão e um segundo motivo que Jesus colocou nessa oração, que eu quero chamar a sua atenção: Jesus orou por nossa unidade, orou para que fôssemos para que fôssemos um só corpo, uma só igreja, um só povo, uma só família. Jesus não pediu que fôssemos ricos nessa oração. Jesus não pediu que fôssemos famosos, grandes, importantes diante da sociedade para os homens, mas que fôssemos um, como Ele, o Pai, é um. Está no versículos 21 a 23 esse pedido. Observe: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E o versículo 23: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Segundo motivo de oração
que chama a minha atenção e eu compartilho com você nessa noite, você que me assiste. Jesus orou e pediu a Deus a nossa unidade. Quando há dificuldades, quando há perseguições, quando há provas, muitos abandonam a fé. Muitas pessoas desertam. Muitas pessoas desistem da fé. Não é na vitória, não é na bênção, não é na prosperidade, é na luta, é na dificuldade, é na crise, como essa que nós estamos enfrentando atualmente, o mundo está enfrentando. Essa é a hora difícil de ser fiel a Deus. Essa é a hora difícil de unidade, porque as pessoas se voltam um contra os outros. As pessoas fogem, as pessoas se apavoram, as pessoas se distanciam. O próprio Senhor Jesus, que era seguido por multidões, por milhares de pessoas que eram abençoadas por Ele, pessoas que eram curadas, pessoas que eram libertas, pessoas que eram salvas, abençoadas pelo Senhor Jesus, e o seguiam. Na hora que Ele foi preso, na hora da luta, na hora do aperto, da dificuldade, todos subiram, todos foram embora. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais fugiram, e Jesus ficou sozinho. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, as suas últimas palavras, quando ele estava sendo julgado em Roma, comparecendo perante o imperador Nero, ele disse assim: todos me abandonaram, meus obreiros, meus discípulos, meus irmãos que sempre andaram comigo, pessoas que eram meus filhos na fé, que eu evangelizei, que eu discipulei, obreiros que eu formei, todos fugiram e eu fiquei sozinho. Só Deus me assistiu, só Jesus estava do meu lado. Os meus amigos, irmãos, aquelas pessoas que andavam comigo, que eram abençoadas através do meu ministério, fugiram. Na dificuldade, na prova, na luta, a tendência de muitas pessoas é se espalharem, é se dividirem, é fugirem, é desanimarem. Então, nessa oração, Jesus pede para que a igreja fosse unida. Jesus ora pela unidade da igreja, porque a igreja de Jesus é um só corpo. Jesus não tem 2 corpos, 10 corpos, Jesus só tem um corpo. A família de Deus é uma só família. Jesus só tem uma noiva, não tem 2 noivas. A igreja de Jesus é una. Essa unidade sobrepõe e ultrapassa barreiras denominacionais, barreiras tradicionais, posições pessoais. Tudo isso cai por terra no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Isso foi motivo da oração de Jesus. A unidade é muito importante para a igreja, especialmente na hora de enfrentar provações. Queridos, nessa crise que nós estamos vivendo, nesse momento difícil que o país, o mundo está vivendo, é importantíssima a unidade da igreja. A igreja estar junta em oração, em comunhão, se apoiando, ajudando, estendendo a mão, orando uns pelos outros, estendendo a mão uns pelos outros. Isso foi motivo de oração do Senhor Jesus, quando Ele diz aqui nesses versículos: eu oro para que eles sejam um, Pai, como nós somos um. E Jesus, no versículo 21, na parte B, Ele disse assim: para que o mundo creia. O milagre da unidade convenceria o mundo do poder do Evangelho. Nas palavras dessa oração de Jesus, o milagre da unidade do povo de Deus, da igreja do Senhor, seria o poder que convenceria o mundo sobre a força do Evangelho, o milagre do Evangelho. Eu deixo para você nessa noite esses 2 destaques dessa oração de Jesus. É uma oração longa, poderíamos falar muito sobre isso, mas eu quero deixar esses 2 destaques. Jesus orou pela nossa preservação e Jesus orou pela nossa unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Era um momento difícil, um momento que Jesus estava se despedindo dos discípulos. Ele iria morrer, ressuscitar, ficar mais alguns dias aqui na terra e subir ao céu. E os discípulos estavam tristes, desanimados, abatidos e dizendo: o que nós faremos sem Jesus? O que vai ser da nossa vida nesse mundo difícil sem Jesus? E aí Jesus, então, depois de trazer alguns ensinos para eles, no capítulo 13, 14, 15, 16, aqui no capítulo 17, Jesus faz esta oração.
orando para que eles fossem guardados e protegidos do mal e para que eles fossem unidos. Eu li que na Marinha existe uma regra para todo capitão, todo comandante de um navio. É a regra da profissão de um comandante de um navio, de um capitão de um navio. E num naufrágio, numa situação em que o navio tem que ser evacuado, o capitão, o comandante, é o último a abandonar o navio. É uma regra, é um lema no mundo marítimo. O capitão, o comandante, é o último a abandonar o navio. Sabe por quê? Porque um líder, um bom líder, nunca abandona os seus liderados na hora do perigo. Um bom líder nunca deixa os seus liderados na hora do aperto. E isso acontece na vida marítima. Jesus foi o maior líder que existiu na face da terra. E como um bom líder, naturalmente ele não abandonaria os seus liderados, os seus seguidores na hora do aperto. Por isso, ele fez essa oração, ele deixou essas palavras, dizendo: vocês não vão ficar órfãos, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Eu chegando no céu, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai habitar dentro de vocês, ele vai estar com vocês para sempre. E lá do céu, lado direito do Pai, do trono do Pai, eu vou estar intercedendo por vocês. Como sumo sacerdote, eu vou estar intercedendo por vocês. Eu vou estar com vocês. E eu já estou orando aqui e pedindo ao Pai para que guarde vocês, para que proteja vocês de todo mal. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não estão abandonados. O sacerdote no Antigo Testamento, ele ensinava a palavra de Deus ao povo, ele orava pelo povo e depois ele ministrava o sacrifício. Jesus trouxe aqui uma série de ensinamentos para os seus discípulos, capítulo 13 até 16. No capítulo 17 ele faz uma oração pelos seus discípulos. E no capítulo 18 ele vai realizar um grande sacrifício da sua própria vida, entregar a sua própria vida em sacrifício ao Pai em nosso favor, em meu favor, em seu favor. Eu quero encerrar, meus irmãos, essa palavra fazendo uma pergunta para você nessa noite. Você acha que Deus ouviu essa oração? Você acredita que Deus ouviu essa oração de Jesus? Nós acreditamos que Deus ouve a nossa oração. Nós afirmamos isso, declaramos isso, que Deus ouve a nossa oração. Citamos Tiago, que Deus ouve a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você acha que Deus ouviu a oração de Jesus? Lá no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus ressuscitou Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E depois ele disse assim: eu sei que sempre me ouves. Eu disse isso por causa da multidão, para que creiam em mim. Eu sei que sempre me ouves. É óbvio, é lógico que Deus ouviu essa oração. Então você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar angustiado, angustiada. Você precisa descansar na oração de Jesus. Descanse nessa oração. Acredite nisso, leia isso daqui aí com calma depois, todo esse capítulo 17, a oração que Jesus fez pelos discípulos, me incluindo cada um de vocês. E ele pediu para que Deus nos guardasse e para que nós estivéssemos unidos, especialmente nas horas da dificuldade. Descanse nessa oração, creia nessa oração. Deus ouviu essa oração, Deus está respondendo essa oração, por isso que Ele tem te guardado, tem te protegido, te dado livramentos. E não importa o que venha, não importa se essa crise demora um pouco a passar, não importa se essa crise na área da saúde atinge a área econômica, você tem alguma dificuldade financeira, mas de acordo com essa palavra, com essa oração, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você, não vai faltar nada para você, porque Deus vai cuidar de você. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Antes de eu orar por vocês, eu quero cantar um cântico que fala sobre eu creio no poder da oração. É um cântico conhecido, você está aí, a gente canta aqui na igreja, nos cultos de oração, nas reuniões de oração, cântico bastante conhecido,
Eu quero que você cante comigo esse cântico, declarando que você acredita, que você crê no poder da oração. E logo após esse louvor, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, por todos vocês que nos assistem nessa noite. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Cante comigo. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Levante a sua mão aí na sua casa e declare isso, que você acredita no poder da oração. Eu vou levar, você vai levar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Abençoe sua família, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu tenho o poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no ar. Nossa oração sobe como incenso. E Deus recebe. Deus recebe lá no trono dele, lá onde ele está sentado, ele recebe a nossa oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora, porque eu creio no poder da oração. Senhor Deus, Pai bendito, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de entrar em todos esses lares, essas casas, e chegar onde essas pessoas estão me assistindo agora, pelo seu aparelho celular, pelo seu aparelho de TV. Ó Deus, muito obrigado, porque as portas do templo estão fechadas, não podemos reunir pessoalmente, mas a tua palavra não está presa, e ela está chegando nos lugares mais longínquos, ó Deus, como nunca chegou. A tua palavra está indo aos corações de pessoas que talvez nunca vieram à casa do Senhor, nunca tiveram a oportunidade de estar na casa do Senhor assistindo um culto, mas que estão assistindo o culto agora na sua casa, no seu lar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por orar por nós há tanto tempo atrás, quando nós nem ainda existíamos, mas o Senhor já nos incluía naquela oração. Nós somos motivo de oração ali pelo Senhor naquele dia, quando o Senhor se despediu dos seus discípulos, no momento que eles estavam tão desanimados, tão apreensivos, tão entristecidos. O Senhor abençoou eles com essa oração, trazendo tranquilidade, trazendo uma promessa de proteção para eles, e orando pela unidade deles, Deus. E aquela oração trouxe um efeito extraordinário, sobrenatural na vida daqueles homens, porque eles enfrentaram oposição, eles enfrentaram crises, eles enfrentaram perseguições sem temor, sem medo, com coragem, porque tinham absoluta certeza de que a oração do Senhor foi ouvida pelo Pai e foi respondida. Portanto, eles estavam guardados e protegidos pelo Senhor.
E nós também, nesses dias, Pai, que nós enfrentamos dias difíceis, nós cremos no poder da oração intercessora do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na oração que o Senhor fez por nós, e o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Pai bendito e santo, eu oro por essa pessoa que me assiste nessa noite, eu oro por essa família, eu oro por esta casa, por esse homem, por essa mulher que talvez tenha estado angustiado, depressivo, entristecido, desanimado. Ó Deus, essa pessoa que tem sentido angústia e tristeza no coração, essa pessoa que está aflito nesta hora, essa pessoa que está desesperada, que não tem tido paz, que tem vivido medo, receio e angústia no coração devido à situação que nós estamos atravessando. E eu peço, Senhor, que esse pedido que o Senhor fez na Tua palavra, através dessa oração, aconteça e se realize na vida dessa pessoa, que ela receba a paz do Senhor nesta hora, que ela descanse na oração do Senhor, que ela confie no Senhor. Deus, tira todo o medo, tira toda a ansiedade, toda a angústia, todo o receio, coloca a paz, coloca a confiança e alegria e alívio nesse coração. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa família, supra as necessidades, Senhor. Se há alguém doente, enfermo nessa casa, em nome de Jesus, pela fé, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade e declaramos a cura e a libertação completa. Se havia alguém oprimido, Senhor, por uma situação difícil, alguém, Senhor, apreensivo por causa da situação financeira, um problema no casamento, um problema familiar, uma tristeza, um desânimo, nós repreendemos esse mal agora em nome de Jesus, e eu declaro a Tua bênção sobre esse coração, sobre essa vida. Eu declaro, Senhor, uma obra poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo nessa vida, Pai. Derrama o Espírito da unidade, derrama o Espírito, Senhor, da tranquilidade, o Espírito de fé e de confiança, derrama o Espírito de alegria, de súplicas em cada coração, para que nós possamos crer nas promessas da Tua palavra, possamos tomar posse dessa bênção que foi a oração sacerdotal do Senhor pelos Seus discípulos, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Que isso se realize em nossa vida, Pai, que nós possamos experimentar esse livramento, essa proteção divina, esse cuidado do Senhor por nós. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse culto, por esse tempo que nós oferecemos ao Senhor, consagramos ao Senhor, Pai. Abençoa a nossa semana, ó Deus, que tenhamos uma semana de bênção e de vitória. Abençoa as atividades, ou aqueles que ficarão em casa, aqueles, Senhor, que estão ocupados em alguma atividade, aqueles que não têm podido se ocupar em nenhuma atividade, mas que o Senhor esteja abençoando e cuidando dos Teus filhos. Continua guardando, livrando de todo o mal, toda doença, todo vírus, ó Deus, de toda maldade, toda enfermidade. Continua dando livramento e continua suprindo todas as necessidades dessa casa, dessa família e dessas pessoas, Pai. É a minha oração com ação de graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam reinando soberanamente sobre a sua vida, sobre o seu coração, hoje e para todos sempre. Todos digam amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana super abençoada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.